Bom dia, meu nome é Luiz Paulo, sou o vice-presidente técnico da Apsis e compartilho com vocês, ouvintes, nosso primeiro podcast para falar um pouco aqui da Apsis Carbon. Estamos aqui reunidos com uma equipe de peso, que é a nossa equipe desenvolvedora e implementadora dos nossos primeiros passos numa trilha ESG, e para isso a Apsis criou a Apsis Carbon, que é a nossa startup, onde estamos desenvolvendo, além dos projetos de carbono, todas as metodologias que irão aí assessorar vocês, nossos clientes e nossos stakeholders nessa trilha ESG, que espero aqui, como eu digo para os meus amigos e para os meus clientes, né, ensinando o mundo a deixar de enxergar preto e branco para enxergar colorido nos negócios e numa tomada de decisão. Vou apresentar, então, na mesa estão aqui comigo o Fabiano Machado, economista, e com uma passagem não só no mercado financeiro, mas também em ONGs, empresas do terceiro setor, sempre fazendo a modelagem de negócios. E ele foi convidado, ele é o diretor da Apsis Carbon, além dos projetos de carbono, também nas consultorias relacionadas à sustentabilidade e na nossa trilha ESG. Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, Luiz Paulo? Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse mercado. Estamos aqui também com o Ernesto Bart, que também faz parte da nossa equipe, na Apsis Carbon, com experiência, ele é engenheiro, e com mestrado em negócios, em modelagem também de negócios, e com passagens em empresas europeias e muito contato com o mercado investidor de projetos de carbono. Então, o Ernesto está na Apsis Carbon fazendo todo o link entre nossos projetos e os investidores internacionais na prospecção tanto de investimento quanto de compradores dos créditos dos nossos projetos de carbono. Tudo bom, Ernesto? Opa, tudo bem, Luiz Paulo? Obrigado pelo convite de estar aqui nesse bate-papo muito interessante. Acho que a gente vai conseguir trocar uma boa ideia sobre esse tema que está em alta no mercado. Obrigado, Ernesto. E deixei por último aqui, mas não menos importante, o professor Carlos Sanqueta, né, o nosso ilustre convidado aqui. Muito obrigado, Sanqueta, por estar aqui com a gente. Né? O professor Sanqueta é um ícone aqui no Brasil, dentro do mercado de crédito de carbono. Né? Criou na Universidade do Paraná o primeiro laboratório de quantificação de emissões de carbono. Estou sendo um pouco modesto aqui falando da América Latina, mas eu acho que é no mundo, né? Foi pioneiro num laboratório com esse perfil. E convidamos o professor Carlos Sanqueta, porque na Apsis Carbon, né, como acho que não poderia ser diferente, os nossos clientes estão habituados pela qualidade, né, dentro dos serviços que a gente presta há mais de 40 anos, e por conta e mantendo esse padrão, fizemos um acordo de cooperação técnica com a Fundação, com a FUPEF, com a Universidade do Paraná, e estamos caminhando juntos, nós e o professor Carlos Sanqueta, no desenvolvimento de novas metodologias, na apresentação de novas metodologias de captura de carbono para os nossos clientes. Então, é uma trilha que nós estamos iniciando aqui, bem virtuosa, e que esperamos, no longo prazo, nossos clientes aprendam a juntar tanto seus projetos de inovação, quanto, como eu falei, essa visão colorida dos impactos desse projeto nas tomadas de decisão aí corporativas, dentro dos ambientes aí organizacionais. E enfim, é a nossa missão e nossa contribuição enquanto empresa de consultoria para toda essa transformação que o planeta aí vai iniciar, né? Bom, então, passados esses minutos aí de apresentação, vamos falar um pouquinho, Fabiano, de qual
Como é que você vê esse momento regulatório que o Brasil está vivenciando, né, e todos esses projetos de lei, né, que inclusive foram unificados há pouco tempo, regulando o mercado de carbono, que estão trafegando pelo Senado. Como é que você vê esse cenário, né, no curto, médio e longo prazo, esse cenário regulatório brasileiro? Então, Luiz Paulo, essa pergunta realmente é bem interessante, né? Não sei se quem está ouvindo sabe, a gente tem uma divisão bem importante no mercado entre mercado voluntário e mercado regulado, né? E dentro o Brasil ainda não tem um mercado regulado, diferente de vários outros países. A União Europeia tem o seu mercado regulado, Nova Zelândia, a Coreia do Sul, a Califórnia tem o seu mercado regulado. E ainda hoje as empresas que compensam as suas emissões de gases de efeito estufa, e nós temos algumas empresas no Brasil que já estão fazendo isso, elas compensam voluntariamente. Ou seja, não há uma lei, não há uma obrigação, mas ainda assim elas desejam, né, fazer essa compensação por entender que de alguma forma estão mitigando seus impactos, as suas externalidades negativas na sociedade como um todo. E dentro dessa, né, ainda não existe, mas há uma previsão, né, de ser criado esse mercado de emissões no Brasil. Em maio de 2022 foi publicado um decreto, né, um decreto que é o 11075, no qual o governo não é exatamente a criação do mercado, mas é um passo inicial, né, que ele solicita que alguns setores da economia elaboram os planos setoriais de mitigação, que basicamente, né, de uma forma bem resumida, são os setores dizendo ao governo, né, dizendo à sociedade como um todo, como eles planejam reduzir as suas emissões ao longo dos próximos anos, especialmente. A gente tem 2 marcos aí em termos de cronograma, de data, muito importantes, que é 2030 e 2050, porque no Acordo de Paris e agora na COP26, vários países, inclusive nós, né, inclusive o Brasil, criaram as tais das NDCs, que são, né, metas, né, que o país tem de reduzir a sua emissão se comparada a uma certa data, né? E a gente tem uma NDC até percentualmente relativamente bem ambiciosa. E só que o governo, né, ele determinou essa NDC, se faz necessário descer essas metas, esse objetivo, para os setores. Quem vai reduzir emissão são os setores, né? Não é o governo em si. Então, esse decreto ele fala muito sobre como cada setor precisa, né, criar um plano de mitigação, né, de redução de emissões, alinhados a essa NDC brasileira. E esse foi o decreto. E existem projetos de lei na Câmara, né, e no Senado, que foram unificados, como você falou, e que falam sobre a criação do mercado mesmo. Aí você tem mais detalhes nesses projetos de lei que dão uma tônica, né, e dão mais substância a como vai ser o mercado de emissões, o mercado regulado de emissões no Brasil. Ali tem alguns aspectos que a gente pode citar, né? Tem vários, mas acho que aqui não cabe a gente detalhar muito. Por exemplo, ali fala que, também isso é falado no decreto, que o crédito carbono vai ser um ativo financeiro, né? Esse é um ponto importante. Hoje ele é um ativo intangível, e como ativo financeiro há uma série de derivadas em relação a isso, inclusive instrumentos financeiros, como o mercado de capitais ou o mercado financeiro vai interagir com esse ativo, isso tudo... Metodologia de precificação, isso tudo ele tem, né, impactos no fato dele estar sendo classificado como ativo financeiro. Ali fala também um pouco das licenças de permissões, né, que também é um aspecto que existe, por exemplo, no mercado europeu. Então, é como se as empresas tivessem um teto, né, de emissão. Esse teto, né, essa licença pode ser leiloada, pode ser dada pelo governo, existem vários mecanismos, e até ali, né, as empresas que conseguem atingir, dadas as licenças de emissões que ela tem, se ela conseguir emitir até aquela licença, ela não precisa reduzir ou compensar a emissão. Se ela estiver emitindo mais que a licença que ela recebeu, aí sim ela precisaria ou reduzir a emissão, né, que é o foco principal, inclusive, do PL, ou compensar. Inclusive, ele diz que não é possível você só compensar, né, você ficar
a vida inteira emitindo mais do que é permitido pelo plano setorial e compensando, até para poder forçar as empresas, porque a compensação, o crédito de carbono, a gente entende como um mecanismo temporário. Ele é muito necessário, faz bastante sentido, mas o objetivo final é mesmo reduzir as emissões. E aí, acho que um ponto, né, legal da gente comentar, né, tem alguns pontos. Um deles, falei um pouco do mercado voluntário, né, que é o que hoje as empresas no Brasil, pelo menos, estão trabalhando. O mercado voluntário, a gente percebe que tem alguns aspectos que são diferentes, por exemplo, do como era o mercado no MDL, né, que o crédito carbono, ele deveria ser fungível, né? Inclusive, aliás, na descrição do crédito carbono no PL fala sobre fungibilidade, ou seja, 1 tonelada de carbono equivalente que eu reduzo, né, num projeto de energia e 1 tonelada de carbono equivalente num projeto de floresta deveriam ser equivalentes, né, porque é a mesma, do ponto de vista do carbono, que eu estou reduzindo... A mesma métrica. É a mesma métrica. Mas, na prática, no mercado voluntário, a gente vê que a dinâmica não é essa. A precificação é diferente. A precificação é diferente, né? Por exemplo, projetos de floresta, e aí também isso para o Brasil acaba sendo uma vantagem, projetos de floresta, eles têm uma precificação maior, tem uma demanda maior, um apetite maior pelas empresas, porque a empresa, de alguma forma, essas empresas estão vinculando, né, a sua imagem, o seu produto ao projeto, a história que aquele projeto conta. Então, se o projeto, né, ele tem por trás a preservação da Amazônia, que é um tema muito importante hoje para as empresas não só no Brasil, mas no exterior também, esse projeto ele tende a ser mais demandado, né? Especialmente empresas no Brasil, elas tendem, né, o Ernesto comenta com a gente, né, muito sobre o mercado, e ele percebeu muito essa dinâmica, né, que empresas no Brasil elas vão tender a comprar créditos de carbono de projetos no Brasil, mesmo que sejam mais caros, porque ela está, de alguma forma, associando, né, a atuação dela na descarbonização àquele impacto que está sendo trazido no Brasil. Você vê uma proximidade entre a atividade geradora do crédito de carbono e a empresa que vai aposentar esse crédito de carbono. Então, a história por trás do crédito é muito relevante para quem vai, no final das contas, ser o consumidor final. Então, por isso que a gente vê empresas brasileiras muito compradoras de créditos brasileiros, como, por exemplo, os créditos relacionados a florestas que o Fabiano citou. E demonstra, inclusive, um compromisso social das empresas, né? Porque, na minha opinião, ela está investindo na população do seu país, né? Que a gente sabe que no Brasil tem demandas bem grandes sociais, e principalmente em projetos de florestas. Esses recursos, além da proteção da floresta, também ele vai para as comunidades que vivem dos recursos dessas florestas, né? Então, é bastante assim, justificável a empresa escolher um projeto brasileiro. Inclusive, até, só para... já que você comentou esse ponto, né? Inclusive, baseado até nesse conceito, a própria Verra, por exemplo, né? Que é o padrão hoje do voluntário mais aceito, ela tem um selo, né, que é o selo CCB, que são para projetos de alto impacto social. Consideram outras coisas também, mas uma das questões que considera que o projeto precisa ter para ter o selo CCB é o alto impacto social. E aí, esses projetos a gente enxerga que tem um preço maior. Então, acho que corrobora aí o que você falou, né? A precificação do crédito carbono com impacto social, ela tende a ser maior, né? Você tem como se fosse um prêmio, né? E aí, isso até... Alguns vão dizer que para o funcionamento do mercado como um todo de crédito carbono, isso até pode ser um problema, né? Porque você tira o aspecto de commodity. Então, inclusive, tem diversas empresas e estratégias sendo pensadas para como você manter projetos diferenciados com valor agregado alto, mas, ao mesmo tempo, não interferir na liquidez do mercado, né? Isso está sendo pensado, uma tendência natural, né, da evolução do mercado, mas sim, realmente projetos de floresta com impacto social hoje, eles têm aí eles têm tido preços e demanda maiores que no voluntário que projetos comuns, né? Como o Brasil, né, a gente falou um pouco da NDC, o Brasil, perfil de emissão de gás de efeito estufa do Brasil é um perfil muito baseado
no desmatamento da agricultura, né? Na sigla AFOLU, que o pessoal fala em inglês, agricultura, floresta e outros usos da terra. Então, para o Brasil, na verdade, a gente, de alguma forma, atacar, né, a redução de desmatamento e agricultura como estratégia para descarbonizar é interessante, porque o peso é muito maior, inclusive, esses todos os setores aí regulados pelo decreto, por exemplo, não somam 25%, 30%, não somam 30% das emissões no Brasil. Uhum. Então, mesmo que eles consigam, né, determinar um bom plano de redução e que atinjam esse plano de redução, ainda assim o Brasil vai ficar longe de atingir o NDC. Então, realmente, de uma forma ou de outra, a floresta, né, ou evitar o desmatamento, evitar o fogo na floresta, especialmente na Amazônia, é um assunto que vai gravitar sempre quando a gente for falar de crédito de carbono no Brasil. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Não, ponto bem importante aí, bem relevante que você colocou, Fabiano. Todos os setores que fazem parte do decreto, de alguma maneira, deixam de fora o principal vilão da nossa emissão de gás de efeito estufa, que são as queimadas e que são as florestas, né? Colocando como protagonizador aqui, muito importante dentro de toda a história brasileira, o mercado voluntário, porque se isso não está no mercado regulado, coloca o voluntário como um papel relevante nas metodologias de florestas. E já que começamos aqui a falar de florestas, que inclusive é o ponto mais importante para a mitigação de gás de efeito estufa no Brasil, pergunto aqui para o professor Carlos Sanqueta, que engenheiro florestal, com mestrado e doutorado e pós-doutorado aqui e lá fora, sempre em matérias relacionadas à bioeconomia da floresta e também à própria floresta nativa em si. Professor, aqui no Brasil, a gente tem uma série de desafios para implementação dessas metodologias, né? E a gente vê que no Brasil a gente não tem uma entidade certificadora brasileira, a gente não tem verificadores de projetos no mercado voluntário brasileiros, né? Por enquanto a gente importa esse tipo de serviço. E aqui a gente tem uns desafios muito, muito peculiares aqui do Brasil, que passam desde da propriedade, né, da certificação da propriedade da floresta, do território, né, e passa por aí, né, e também as maiores florestas aqui são, né, de coletivas, né, são áreas de preservação de comunidades tradicionais, né, que podem ser comunidades indígenas ou comunidades extrativistas, onde isso se complica um pouco mais no direito de propriedade, que é uma das exigências da certificadora, né? Então, professor, o senhor poderia falar um pouco desse ambiente, né, de projetos de carbono florestais aqui no país, e talvez até falar um pouquinho, né, que eu acho que os ouvintes também não sabem, por exemplo, as metodologias, o que significa, por exemplo, REDD, né, REDD, e REDD Plus, que é REDD com um sinalzinho de mais. Acredito que muitos ouvintes já viram isso em projetos, mas não têm a menor ideia do que são essas metodologias de geração de crédito de carbono em florestas e também não têm conhecimento desses desafios e desses riscos e se eles são transponíveis. Obrigado, professor, mais uma vez por estar aqui. Muito obrigado, Luiz Paulo. Também eu cumprimento o Ernesto e o Fabiano e aos ouvintes. Realmente, os projetos florestais hoje estão em voga, né, no Brasil e no mundo. As soluções baseadas na natureza. Os Nature-Based Solutions são hoje a bola da vez do mercado de crédito de carbono no mundo. Já passamos por um processo histórico dos projetos de resíduos. Os primeiros projetos foram de resíduos aqui no Brasil, né, da época do MDL, depois os projetos de energia se tornaram os mais importantes. Os projetos florestais não eram apreciados, sim, não eram, né, buscados por conta de uma série de fatores. E agora, com a evolução desse mercado, o entendimento melhor do papel que as florestas e os recursos naturais, de uma forma geral, o AFOLU, né,
exerce principalmente no nosso país. As nossas emissões têm um perfil de maior volume de emissões, né, nos nossos inventários. O Brasil já tem 4 inventários de emissões, e foi demonstrado que as nossas maiores emissões são nesse setor AFOLU, ou seja, agricultura, florestas e uso da terra, outros usos da terra, e principalmente relacionados ao desmatamento, à degradação florestal. No MDL não existiam, né, metodologias para projetos florestais que não fosse o reflorestamento, o plantio florestal, plantio de árvores, né? Porque se considerava que a floresta nativa não tinha a chamada adicionalidade. Por quê? Porque ela já foi criada, como eu digo para os meus alunos, foi criada por Deus. Né? A floresta nativa nasceu, né, da natureza, né, por assim dizer. E tem que ter sempre uma ação induzida, né, antrópica. E a floresta nativa não mostra isso. Por outro Esqueceram lado, que o homem não faz pressão, né, de alguma maneira sobre a floresta. Revendo tudo isso, né, nas COPs, nas conferências das partes, que eu participo também ativamente, né, tenho participado, e no próprio IPC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o papel que esse setor tem. Não adianta nada deixar de emitir, fazer as emissões, emitir gás de efeito estufa por resíduos ou por combustíveis fósseis, etc., se nós continuamos a promover o desmatamento e não impedir essas atividades de degradação da floresta. Então, assim surge no mercado voluntário, que nós, né, separamos aqui, o Fabiano contou um pouco, né, dos mercados, o mercado regulado e o mercado voluntário, surgiu esse conceito, né, de RED, né, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. E originalmente ele surgiu com o conceito de RED somente, redução das emissões por desmatamento. Logo se percebeu a necessidade de incluir também a degradação florestal. Isso foi em Bali, né, nas COPs, né, que foi cunhado, né, essa demanda, esse conceito. E logo vieram outros 2 conceitos agregados, de RED+, RED++. O RED+, né, RED+, ele agrega, além das atividades de conservação da floresta, também o incremento dos estoques de carbono, o manejo florestal sustentável da floresta, como complementos a essa estratégia de reduzir as emissões e aumentar os estoques de carbono na floresta, retirando da atmosfera aquele carbono emitido. E o RED++, agrega um pouco mais, não é muito praticado hoje, mas ele envolve um conceito mais amplo e mais abrangente, que inclui a agricultura, a pecuária, um conjunto de atividades AFOLU para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ele é pouco explorado no mercado, ele é pouco compreendido e pouco também transformado em projetos concretos, mas seria uma boa estratégia para o Brasil. Enquanto isso, os projetos RED estão bastante, né, em evidência, muitos projetos sendo desenvolvidos aqui no Brasil. São os mais bem precificados aqui, que a gente vê no mercado voluntário. Exatamente. Os mercados aí de projetos tecnológicos, se diz, né, valem 2, 3, 4 dólares a tonelada. Os projetos baseados na natureza, os Nature-Based Solutions, valem 8, 10, 12, já chegaram a 16 e pode valer mais dependendo da tipologia do projeto, principalmente se tiver co-benefícios fortes, sociais e de biodiversidade, comunidades e biodiversidade, como foi falado aqui dos padrões VCS com CCB. Agora, esses projetos RED têm muita discussão em cima das suas metodologias, dos seus conceitos, das suas aplicações, mas é fundamental sempre, né, termos nesses projetos uma boa segurança fundiária, uma regularidade fundiária documental das propriedades sujeitas públicas e privadas. Nós podemos desenvolver projetos RED em áreas públicas e privadas. A regularidade, a segurança fundiária é muito importante, para não haver qualquer tipo de contestação sobre a idoneidade daquele projeto. E também a aplicação correta de metodologias. Hoje existem 2 metodologias principais, né, 2 caminhos metodológicos principais, que é a AUD, Avoided Unplanned Deforestation, que é, digamos, o conhecimento da taxa histórica de desmatamento e como esse desmatamento histórico exerce uma influência sobre aquela área alvo de um projeto. Ou seja, basicamente conhecer como que o desmatamento, a dinâmica do desmatamento ocorre em volta daquela área. A segunda forma é a APD, Avoided Planned Deforestation, que significa que você, proprietário, nós temos uma área alvo de um projeto e nós temos a intenção, ou pelo menos em tese, uma intenção de desmatar aquela área como seu direito natural. Na Amazônia nós podemos desmatar 20%, né, segundo a legislação. Ok, mas o proprietário decide não exercer esse direito de desmatar e ele requer preservar a sua área, conservar a sua área. Então, ele usa essa metodologia, e essa metodologia é bastante propícia para quem tem uma autorização de supressão florestal e não quer fazê-la, né? Não quer exercer esse direito.
Então, o Brasil tem as duas vertentes, nós temos projetos que usam, inclusive, as duas combinadas. Né? Então, essas são as principais metodologias. Temos muitos desafios metodológicos, né? Temos pouca mão de obra, pouca expertise, né, nessa área. Acho que aqui o no mundo Brasil. todo está passando por um momento, né? Exatamente. Tem pouca mão de obra nessa área. Tanto do ponto de vista de desenvolvedores de projetos, como também para a verificação e certificação desses projetos. Então, a pergunta que você, Luiz Paulo, fez, vem exatamente nessa direção. Nós não temos ainda, né, um grande número de experts, né, tanto para desenvolver projetos e também para verificar esses projetos. Precisamos aumentar essa massa crítica e fazer bons projetos aqui para mostrar a qualidade dos nossos projetos para o mundo. O Brasil tem um grande potencial. E exercemos esse potencial, mostramos esse potencial muito fortemente na época do MDL. Fomos o terceiro maior, né, país Sim, é verdade. Né, de emissão de crédito de carbono. E agora, certamente, no mercado voluntário, o Brasil se destaca como principal player. Então, nós temos tudo temos com a faca e o queijo para sermos o grande player mundial em termos de mercado de carbono para os projetos florestais e as Nature-Based Solutions. Eu não gostaria apenas de deixar aqui de falar dos projetos da agricultura, que nós temos um imenso potencial também. A agricultura, as atividades, né, relacionadas aos projetos de incremento do carbono no solo, né, do uso de bioinsumos, do uso de menos fertilizantes nitrogenados para evitar a emissão de dióxido nitroso. Enfim, temos um amplo leque aí de opções, né, muito variado, né, e o Brasil é muito prodígio, né, nesse sentido. Então, temos aí uma frente muito boa para trabalhar e a APS está de parabéns por, né, ter tomado essa iniciativa, né, e desenvolvido aí uma carteira, né, para poder trabalhar com esses projetos que estão só começando. Sim, obrigado, professor. Obrigado aí também pelo elogio, mas como eu falei, faz parte da nossa contribuição aí, né, dentro de uma trilha ESG, essa vertente de sustentabilidade e focando tudo que a gente aprendeu em termos de modelagem de negócios, de avaliação de ativos, né, a gente transferir isso para esse mundo verde que está chegando aí na Apsis Carbon. Né? Até acho que, só complementando esse ponto que o professor Sanqueta falou, sobre essa dificuldade, né, de encontrar áreas que estão, do ponto de vista fundiário, 100% regularizadas. Inclusive, a gente tem até ido um passo atrás, né, exatamente por causa dessa dificuldade. Tem já proprietários, né, procurando a gente sem a terra 100% regularizada, e a gente tem auxiliado o proprietário a fazer essa etapa inicial de regularização. Sim, exatamente, esse checklist de regularização. O CAR, por exemplo, né, de referenciamento, com o objetivo de implementar o projeto de carbono. Sim. Percebendo essa dificuldade, né, esse desafio, a gente começou a atuar um passo atrás ali para poder auxiliar alguns proprietários que têm uma área interessante, né, estão em áreas de pressão, como você falou, né, que tem um desmatamento ali daquela região muito alto, ou seja, são áreas de bom potencial de geração de crédito, mas não tem uma regularidade, né, 100% da terra. Tem a escritura, está óbvio, né, tá num nível de risco ali que a gente considera interessante, e às vezes falta até um capital inicial ou a expertise para conseguir, né, avançar ali um pouco da regularização suficiente para o projeto de carbono. Então, os desenvolvedores, né, como nós, estamos até entrando um passo atrás exatamente pela escassez de áreas regularizadas no Brasil. Sim, e dentro, Fabiano, como a gente viu desde o início do planejamento da Apsis Carbon, né, nossas linhas de ação principais, né, então, estão em projetos florestais, né, os projetos que a gente vem desenvolvendo, principalmente em comunidades indígenas, né, porque por N motivos, principalmente o social e também como um fator, utilizando o crédito de carbono como uma semente para desenvolvimento dessas comunidades, empoderamento deles com os recursos de carbono no desenvolvimento da bioeconomia, na governança, né, de seu povo e também no fortalecimento aí cultural de todos, né? E a gente, graças a Deus, estamos caminhando aí sempre em parceria também com o FUNAI, Ministério Público, né? De forma que a gente mantenha também nesse novo ambiente o mesmo padrão de ética e de compromisso técnico que a gente tem com todos os nossos outros projetos. Então, a gente vem atuando nos projetos REDD florestais, com esse grande viés social, né? Como o professor Sanqueta falou,
as empresas, né, e os gestores de negócios não devem ter medo de submeter, né, e procurem-nos, se precisarem de auxílio, de submeter novas metodologias, porque hoje todas as certificadoras têm N metodologias, mas isso não começou assim. Isso começou com poucas metodologias e a submissão de metodologias foi crescendo ao longo do tempo, e a gente está num momento de incentivo mundial e incentivo aqui no Brasil também de startups em todas as empresas, né? Então tem centros, as empresas estão desenvolvendo incubadoras dessas startups entre seus funcionários e entre os stakeholders, e fazendo parceria com universidades para desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas à bioeconomia, né, e relacionada de algum momento com esse tripé ESG, né? Então, nos procurem, né, ou a consultoria que vocês estão trabalhando, mas procurem alguém especializado que os auxilie a submeter essas metodologias o mais rápido possível, porque elas podem ser escaláveis e elas podem fazer a diferença na tomada de decisão do teu cliente na implementação dessa metodologia. Porque o mercado de crédito de carbono, como eu disse, ele funciona como uma semente para diminuir a taxa interna, para aumentar, na verdade, a atratividade do projeto vis-à-vis a sua taxa interna de retorno, né? Então, ela faz essa contribuição. E dentro das linhas que a gente colocou como prioridade aqui no Brasil, também tem uma linha onde nós somos grandes produtores mundiais, mas exploramos pouco ainda, né, esse produto, que são os biocombustíveis. Eles têm um papel fundamental nessa transição e na mitigação dos gases de efeito estufa, né, que passam por uma transição energética. Os créditos de carbono, os projetos de carbono têm seu papel, mas também o produto em si, biocombustível, né? A gente tem muito que crescer nessa área, a gente colocou isso também como uma vertente dentro da Apsis, né, no desenvolvimento de novas metodologias e projetos de carbono nesse ambiente, né? E o Ernesto, por sua vivência no mercado, na trading tanto de crédito de carbono quanto de biocombustíveis, né? No mercado europeu, principalmente, Ernesto, eu queria que você falasse um pouco das diferenças entre como o europeu trata o biocombustível e as metas e métricas que foram colocadas para incentivar a sua produção, né? E o que poderia ser explorado no Brasil, o que a gente ainda não faz. Sim, claro. Bom, para começar, os biocombustíveis estão presentes no nosso dia a dia mais do que nós imaginamos, né? Então, até mesmo quando a gente vai no posto de gasolina e abastece com gasolina comum, dentro da própria gasolina comum, há um percentual que é proveniente de biocombustíveis. No caso da gasolina, seria o etanol proveniente da cana. A gente tem, claro, o biodiesel, que é misturado no diesel. Então, no caso do diesel S10, você tem um percentual de biodiesel, e esse biodiesel é proveniente de fontes renováveis. Então, o que seriam fontes renováveis para a fabricação do biodiesel? A gente tem óleo de soja, outros óleos vegetais e gordura animal, sebo animal, é utilizado para a fabricação de biodiesel. E nós temos também outras fontes que eu diria que são ainda mais renováveis, que são, por exemplo, são fontes residuais. Então, nós temos o óleo de fritura usado, que pode ser coletado em restaurantes, em residências, e por um processo de transesterificação, ele gera o biodiesel, a glicerina também, que também é muito útil para o mercado. Nossa glicerina é muito exportada para a China. O biodiesel que a gente produz é utilizado aqui no mercado interno majoritariamente, mas nós temos aí um grande potencial, como você mesmo disse, de explorar novas tecnologias, novas fontes e principalmente essas fontes residuais para a fabricação do biodiesel. E por que isso? Na Europa, cada matéria-prima para a fabricação do biodiesel
recebe uma legislação diferente e, por consequência, um valor de mercado diferente. Então, você tem incentivos que variam de acordo com a matéria-prima. E isso é muito interessante você fazer uma relação com o óleo de soja, que compete com a indústria alimentícia. Então, você pode utilizar o óleo de soja tanto para a fabricação de biocombustíveis quanto para a fabricação de alimentos. Então, você vê uma certa competição. E claramente, o mercado que pagar mais vai direcionar mais o preço do óleo de soja. Você tem o óleo de fritura usado, que naturalmente é um resíduo, né? Então, além de você fabricar biocombustível com ele, você ainda dá um destino adequado a esse resíduo. Então, você acaba resolvendo dois problemas ao mesmo tempo. Na Europa, a grande diferença entre a Europa e o Brasil é que para esse tipo de biocombustível fabricado por resíduos, então são biocombustíveis chamados de waste-based biofuels, eles têm uma dupla contagem ambiental. Então, nas suas metas ambientais obrigatórias de mistura de biocombustível no combustível convencional, esses combustíveis de fonte residual possuem dupla contagem e, portanto, têm um prêmio de valor, um prêmio no valor de mercado. Aqui no Brasil, nós não vemos ainda essa distinção entre a matéria-prima para a fabricação do biocombustível. Então, o que acontece, na minha opinião, é que deveria ter um incentivo maior para a utilização de fontes residuais na fabricação de biocombustíveis. Por quê? Porque isso fomentaria ainda mais a coleta. No caso do óleo de fritura usado, ele inclusive é abreviado de UCO, né? Used Cooking Oil, haveria uma coleta maior. Hoje em dia a gente vê um percentual muito baixo de coleta desse produto pela falta de incentivo na fabricação do biocombustível. A gente vê aqui também, até estamos atuando com um projeto de etanol por fonte de resíduos. Ele é chamado de etanol de segunda geração. O mesmo que eu descrevi com o biodiesel acontece para o etanol. Aqui nós vemos um preço único para o etanol, seja ele fabricado da cana-de-açúcar e do milho, que compete com a indústria de alimentos, ou com o resíduo da cana-de-açúcar ou outros métodos que, por algum processo de transformação do resíduo, gere o etanol. Ou seja, aqui nós não temos essa distinção de preços e na Europa há essa distinção pela dupla contagem no atingimento de metas ambientais. Então, o que acontece é que na Europa, o etanol de segunda geração possui um valor de mercado, um prêmio, varia ao longo do ano, mas pode chegar a 30%, 40% em relação ao produto convencional. É muito interessante a gente perceber que o avanço na legislação, nos subsídios ou mesmo na distinção entre as matérias-primas vai direcionar o mercado mais para o lado ambientalmente correto. Então, você acabaria sendo estimulado a utilizar os resíduos para a fabricação de biocombustíveis e assim resolveria tanto o problema do lixo quanto a questão da energia limpa, né, do combustível limpo. Então, acho que a gente está no caminho certo. Nós temos, por exemplo, o RenovaBio, que gera os CBIOs, né, compulsoriamente utilizados pelas distribuidoras de combustível e gerados pelos produtores de biocombustível, de etanol. Mas ainda acho que há um caminho pela frente em maiores... numa legislação mais específica para maiores regulamentações e que se possa fazer uma distinção entre os diversos tipos de biocombustíveis presentes no mercado. Por exemplo, uma diferenciação de preço, né, como tem na Europa. Exatamente. Exatamente. A gente vê uma diferenciação de preço e, dando um exemplo também do óleo de palma, que foi um pouco contestado recentemente aqui na Europa por questões relacionadas ao desmatamento, seja na Indonésia ou em outros países geradores do óleo de palma, você vê, por exemplo, o biocombustível proveniente do óleo de palma tendo uma queda no preço de mercado por algumas sanções que apareceram, depois foram removidas e assim por diante. Mas você vê o governo estimulando os biocombustíveis, por exemplo, provenientes do óleo de cozinha usado, e assim
há um grande fluxo do óleo de cozinha usado vindo da China, importado da China para a Europa, para a utilização de biocombustíveis, o que é muito interessante no aspecto ambiental. Você produz biocombustível e resolve um resíduo que talvez fosse descartado de forma inadequada e pudesse, porventura, poluir rios, oceanos e assim por diante. Interessante, muito bom, Ernesto, obrigado. A gente vê, então, que o potencial é bem grande, né, para nós avançarmos aí na matéria de biocombustíveis também. E acho que uma coisa legal, né, só para complementar, é como o tema floresta no Brasil, pelo menos o tema floresta, é um biocombustível, como eles podem se falar. Exatamente, é bom ponto, Fabiano. O óleo de babaçu, por exemplo. Eles não precisam estar necessariamente guerreando um com o outro o tempo todo. Pelo contrário, né? Dentro de uma visão sistêmica, né, de realmente focada na descarbonização, nesse caminho de carbono, da economia carbono neutra. Esse é o conceito do REDD++. Você envolve outras atividades para você ter um resultado líquido positivo. Sim. Porque se tem alguém protegendo a floresta, mas no seu entorno você tem um vazamento, um leakage, né, derivado de, por exemplo, de plantações de palma ou de outras atividades, né, do meio agrário, o efeito líquido pode ser reduzido, pode ser colocado em risco. É muito importante pensar isso num contexto mais várias sistêmico, atividades. Né? Várias atividades. E a bioeconomia, acho que é um dos caminhos. E um ponto importante, professor, que você colocou é manter essa linha de ação e promover esse equilíbrio, né, e essa integração num ambiente novo, né? Eu vejo isso como um papel fundamental do governo, né? Isso não pode deixar livre, o mercado livre, porque se não tiver uma orientação, e como é um momento de transição, né, e há exemplo do que a Europa vem fazendo, e como o Ernesto colocou, né, o mercado precisa, no momento, de um guia, né? E é para isso que existe o governo. Nessas horas, o governo, além de todo o seu papel, tem que dar essa orientação de longo prazo para o início da conscientização do mercado. O mercado tem que funcionar, e o mercado funciona muito bem, o mercado privado, né? Funcionam, as atividades do setor empresarial funcionam muito bem, com agilidade, né? Com competência. Porém, realmente, nós precisamos de diretrizes do governo. Para essa convivência harmônica entre todos os setores da economia. E aí, começando com o próprio, né, o que o Fabiano disse aqui no começo, né, nós temos aí marcos regulatórios ainda por serem, digamos, finalizados. Nós não temos ainda muita clareza. Temos o decreto 11.075, temos outros decretos, porém ainda não temos ainda uma lei aprovada. Temos ainda projetos de lei, mas isso ainda, digamos, requer uma agilidade. Claro que depende do legislativo também, mas o executivo tem um papel importante nesse contexto de, né, poder direcionar esforços no sentido de que o legislativo aprove logo esse PL e dê clareza ao mercado. Sim, nós precisamos dessa orientação. Exatamente. E fazendo até uma relação direta, até tangenciando legislação, crédito de carbono e biocombustíveis, a gente vê nesse ponto que eu comentei sobre a distinção entre utilizar, por exemplo, o óleo de soja ou o óleo de cozinha usado. Se você tivesse um estímulo, seja de preço ou de subsídio, para a utilização de óleo de cozinha usado para fabricar, ou outros óleos residuais para a fabricação de biocombustível, você teria uma demanda menor pela plantação de soja para a extração do óleo de soja e, consequentemente, seria mais fácil você proteger as florestas e evitar o desmatamento. Então, são coisas que, com o alinhamento das legislações nos diversos setores, você consegue resultados positivos em comum, em conjunto. Então, assim, haveria uma menor pressão pelo desmatamento, ou seja, seria mais fácil a geração de crédito de carbono pela preservação ambiental e também a produção de biocombustível por resíduos. Então, aí que está a importância do alinhamento regulatório. Com potencial para gerar crédito de carbono da produção de biocombustível. Também. Né? Se eu estou deixando de aterrar esse resíduo, deixando de emitir o metano, né, do resíduo orgânico, e produzindo, seja etanol, seja biodiesel, também tem esse
crédito carbono do próprio biocombustível. Sim. Ou seja, pessoal, a gente vê que é um ciclo virtuoso, né? E eu vejo aqui que a equipe está bem afinada, já está enxergando bastante, com uma visão colorida, todos os setores, e a gente consegue... Vocês veem que não é difícil, né? É uma questão de hábito, né? Mas vai ser um hábito bem saudável quando a gente estiver colocando todos os fatores socioambientais em todas as discussões de negócio. Ernesto, para finalizar aqui a tua colocação do biocombustível e da Europa, já que a gente está falando da Europa, e ela servindo como piloto, né, de todo esse movimento ESG e de todo esse momento de transição energética, né, e também no amadurecimento do mercado de carbono, como é que você vê a guerra nesse cenário europeu, né? Você vê algum potencial de tudo isso ir por terra por conta dessa guerra demorada da Rússia com a Ucrânia? Como que você vê a Europa pós-guerra? É interessante A Europa e o mundo. É interessante a sua colocação de que a Europa é de fato pioneira, né, nas iniciativas ambientais, ou pelo menos estava à frente dessas iniciativas, e como a guerra desalinhou ou desacelerou esse movimento, né? É importante evidenciar, a guerra, na verdade, evidenciou a importância da colaboração e cooperação de diversas nações em prol do meio ambiente e num trabalho mútuo para alcançar um objetivo em comum. Então, o desalinhamento de um país ou alguns países, como foi no caso que a gente viu da guerra, estamos vendo da guerra, freia a evolução de muitas nações que dependiam disso. Então, esse é o primeiro ponto, a importância da cooperação e do alinhamento estratégico entre diferentes nações visando um objetivo em comum. O segundo ponto, que acho que é também algo que ficou em evidência na guerra, é a importância da utilização de fontes renováveis, mas não apenas isso. A análise do risco e diversificação dessas fontes renováveis. Então, não basta apenas cumprir as metas, mas sim fazer um planejamento estratégico para o cumprimento dessas metas sem um risco concentrado. Então, acho que isso foi evidenciado pela guerra. Esperamos que essa questão se resolva logo para que a Europa consiga continuar com suas metas ambiciosas de neutralização do carbono aí no médio prazo. Uhum. Obrigado, Ernesto. Voltando agora, quer dizer, falamos aqui de todas essas oportunidades / problemas, o cenário de guerra europeu, e no meio disso tudo, vai ocorrer a COP27 agora, né, no início de novembro, dia 6 de novembro, se não me engano, 8. É o início. Vai ser no Egito, no paraíso lá, né, chamado Sharm el-Sheikh, né? Eu, particularmente, não conheço, mas gostaria de... A próxima, eu acho que eu devo... Próxima oportunidade, eu vou querer conhecer. Bom, eu queria saber, Fabiano, o que você acha do que vai ser discutido na COP nesse cenário, se eles vão manter uma linha de aprovação e validação do Acordo de Paris, ou como que esse cenário de guerra vai impactar todas as discussões lá. O que você acha que vai acontecer lá na COP27? Realmente essa é uma pergunta bem importante, né? Porque, como o Ernesto já comentou, a guerra realmente está afetando o mercado, né? E uma das grandes expectativas é como a Europa vai se posicionar nessa COP, dada a questão da guerra e o aumento, né, de consumo de combustível fóssil, de carvão, enfim, toda essa problemática na matriz energética europeia durante ou nesse pós-guerra Rússia e Ucrânia. Então, esse é o primeiro ponto, né? A Europa ela tem uma meta também, tem a sua NDC, né? Os países têm a sua NDC, que são bem, né, importantes, e eles vão conseguir, né, manter
essas metas de redução, dado que esse ano e possivelmente ano que vem vão ser anos de aumento de emissão de gases de efeito de estufa, como a gente vai reverter isso, né? Essa é uma das primeiras perguntas, né, que a gente acha que vai ser um dos pontos, uma das tônicas lá das discussões da COP27. Outro também muitos países na COP26 ou até antes, né, como o Brasil, nós determinamos as NDCs, ou seja, determinamos qual o percentual de redução de emissão 2030 a 2050. Agora, né, há pouca clareza do como, né, como isso vai ser feito, né, quais são as ações práticas, né, quanto de recurso é necessário. Houve uma discussão muito forte na COP26, né, da falta de recurso. Muitos países, né, se propondo a colocar dinheiro, mas ainda menos do que é o necessário. Então, como é que vai ser esse esforço em termos de recurso dentro de um cenário de guerra, que é um cenário que consome, né, muitos recursos? Como é que vai ser isso em prol desses fundos climáticos, né, dessas ações para poder investir em tecnologia, em ações de descarbonização de uma forma geral? Então, acho que tem esses dois pontos e a gente espera também ter alguns avanços práticos nesse novo MDL, né, nessa fase 2, nesse avanço desse mecanismo de crédito de carbono mundial, né, como isso vai acontecer, né? A COP26 deu lá o artigo 6, né, do Acordo de Paris, já deu alguns pontos, né, do que seria esse mercado. Espera-se que agora na COP27 a gente tenha mais detalhes de como isso vai funcionar, quando vai começar, né, e como é que cada país vai conseguir colocar seus projetos nesse mercado. A tendência é que o crédito de carbono nesse mercado tenha um preço mais interessante do que, por exemplo, o mercado hoje voluntário. Né? E ainda aquela dúvida também de como esses créditos vão navegar entre o mercado voluntário e regulado. O regulado também, porque esses mundos, em algum momento, têm que se comunicar. Né? Tem que se comunicar, evitar a dupla contagem, né? Um dos grandes objetivos desses mercados de carbono é evitar a dupla contagem, ou seja, eu registrar o mesmo projeto ou o mesmo benefício ambiental em mais de uma plataforma. Né? Isso com certeza não é o objetivo. Então, qual vai ser os instrumentos para você evitar que haja, né, esse conflito ou dupla contagem entre dois mercados diferentes? Eu tenho uma certa experiência com COPs, já participei de muitas, né? E uma delas que eu participei um pouco mais recentemente, né, ainda estávamos no governo Trump, né, e a COP estava, de certa forma, contaminada por esse clima negativo, né, da saída dos Estados Unidos. Foi de Glasgow ou não? Não. Foi uma... Na verdade, ela era de Fiji, né? Depois foi Bonn, depois teve de Katowice. Então, essas COPs últimas que eu participei, infelizmente essa de Glasgow eu não pude participar, mas enfim, eu lembro que naquela ocasião, então o clima estava contaminado, o clima, entre aspas, aí, né, contaminado por essa interferência, né, das decisões americanas. Aquela negação de tudo, dos efeitos climáticos. Isso, exatamente. Né? Porém, o que eu percebi durante essa trajetória histórica de participação nas COPs é que o mundo segue. Os países continuam, né, a despeito de tantos problemas. Então, eu diria assim, contribuindo um pouco mais com essa resposta, com esse assunto, né, com essa discussão, é de que a COP vai seguir o seu destino, vai aprofundar, né, o funcionamento do Acordo de Paris. O amadurecimento. Inevitavelmente temos o efeito guerra, efeito da própria crise econômica, né, que se reverbera, né, na Europa e no mundo, por conseguinte. Né? Nós, no Brasil, estamos até que bem, né, relativamente. Né? Os Estados Unidos com uma mudança radical de contribuição, de validação, de apoio. Né? Isso, muito, muito. Então, eu diria que vai seguir, né? Vamos caminhar, vamos progredir. E também uma coisa importante é que os mercados devem ter mais digamos, um novo alento. Porque apesar desse problema da guerra e tudo mais, eu acredito que nós teremos o artigo 6º, né, com mais alguns passos, e isso vai estimular mais, né, a busca por projetos, não só projetos de crédito de carbono, mas também mecanismos de mercado que já existiam no protocolo de Kyoto, que é o Cap and Trade, né, que é uma das modalidades. Outra seria a implementação conjunta dos países que teve lá no, né, a Joint Implementation, e o MDL. Nós temos agora uma possibilidade de ter os offsets, né, principalmente para essa nova fase,
perspectivas de como serão os offsets para o mercado regulado internacional, global. Não sabemos como vai funcionar ainda, mas estamos, com certeza, em um momento bastante próximo de ter uma regulamentação mais clara. Isso ainda vai ser... Outra experiência das COPs é de que os passos são relativamente lentos. Não são rápidos como nós, né, que atuamos nesse mercado gostaríamos. Mas deve acontecer novidade. Vide onde estamos agora desde o protocolo de Kyoto, que já tem bastante tempo. Sim, em 1997, depois só foi efetivamente ratificado em 2004, começando a valer a partir de 2005. Então é uma longa trajetória, mas eu acredito que nós vamos ter passos bem importantes, vamos acompanhar de perto. Então esses encontros, essas discussões que nós estamos fazendo aqui, temos que fazer mais, né, e colocar um update aí logo depois da COP para podermos, né, ver o que aconteceu. Boa, professor. Né? Então já fica o compromisso aqui, logo depois da COP 27, nós voltamos aqui com um bom resumo de tudo que foi decidido. Né? Ótimo. E aproveitando, né, eu coloco até essa questão para o Ernesto e para o professor Sanqueta complementar. A gente está vendo que existe uma burocracia, né, maior ou menor, né, dentro do mercado voluntário e dentro do mercado regulado, porque cria mais uma entidade que é o governo, por onde esses projetos devem tramitar até a sua aposentadoria, né, que é o final do ciclo, né, desse mercado de carbono. Como você vê, Ernesto, depois o professor Sanqueta complementa, e você que esteve muito ativamente no mercado europeu transacionando esses créditos, né, a quantidade de certificadoras, né, primeiro de padrões existentes no mercado voluntário, né, e de certificadoras e validadores, né, que vão fazer toda a auditoria externa desses créditos. O aumento desses pedidos podem travar todo o processo, né, e já no mercado já existe alguma preferência, né, por um padrão, nem precisamos aqui entrar no mérito padrão, mas uma preferência de um padrão em detrimento de outro por conta da qualidade desse processo, né? Como é que você vê o amadurecimento disso para atender essa quantidade de pedidos de projetos que devem chegar por aí? A gente vê um aumento no fluxo de projetos em todas as etapas do projeto. Então, a gente está falando de toda a parte de desenvolvimento, a parte de registro, emissão dos créditos e mesmo a parte de comercialização. Nós vemos um aumento no número de pedidos e na demanda por mão de obra ou pela efetivação de cada uma dessas etapas, o que acaba deixando o processo um pouco mais lento desde a etapa da implantação do projeto até a viabilidade comercial e a aposentadoria dos créditos. Então, acho que são dois pontos. O primeiro é a falta de agentes no desenvolvimento e registro dos projetos. E o segundo ponto é o grande número de intermediários conectando as pontas geradoras e o comprador final dos créditos, o que também trava um pouco e desacelera um pouco o fluxo como um todo. Então, desde o momento que o crédito é gerado até o momento que ele é aposentado. Acho que nós precisamos de mais agentes e atualmente é muito utilizada um registro, uma plataforma e que tem cumprido o seu papel, mas acredito que mais plataformas e mais registros tragam mais opções e alternativas ao mercado, aumentando a eficiência do mercado, que é o objetivo final. O objetivo é trazer transparência, agilidade e eficiência para a ponta geradora se conectar à ponta final que vai efetivamente aposentar esses créditos. Em complemento a isso, eu vejo com bons olhos o futuro desse mercado, vejo com o passar do tempo o surgimento de mais metodologias que aumentam o potencial do mercado. Então, nós vemos o mercado crescendo e aceitando mais atividades
claro que sempre respeitando todas as normas e a ideologia de geração de crédito de carbono, mas nós vemos o mercado em crescimento, em expansão e abrangendo cada vez mais atividades que trazem valor nesse setor. Obrigado, Ernesto. Muito bom isso. Professor Sanqueta, quer complementar? Sim, nós aprendemos bastante com o MDL, na época do protocolo de Kyoto, que na verdade está aberto ainda, nós podemos registrar projetos lá, né? Tem projetos sendo registrados agora, em 2022. Basicamente, o mercado voluntário funciona, né, com a curva de aprendizado que já foi trilhada no MDL. Todo o funcionamento do trâmite de um projeto é praticamente idêntica no mercado regulado e no mercado voluntário. Porém, tem dois entes que diferem. O primeiro é o papel do governo. Né? No mercado voluntário, o governo brasileiro, por exemplo, não tem interferência, né, direta nesse ciclo de projeto. Então, isso é algo que deve funcionar no mercado regulado, né, no mercado global, como era na época do MDL. E um outro ente é o próprio papel das Nações Unidas, da UNFCCC, secretário executivo do MDL. Isso também é um ente importante. E esses dois entes são muito importantes para dar credibilidade aos projetos. Por outro lado, implica em maior burocracia, maior demora no processo. Os governos são sempre mais lentos e uma entidade internacional também, né, com esse caráter multilateral. Com essa demanda toda. É uma demanda imensa. Bem lenta. Então, eu acredito que a gente poderia aproveitar as duas experiências. A experiência, né, da seriedade, né, do mercado regulado, que já trilhamos, e também a melhor agilidade, né, do mercado voluntário, dos padrões do mercado voluntário, para ter uma fase, né, mais subsequente aí que vai nos oportunizar projetos em maior quantidade, maior escala e com mais agilidade. Dito isso, então, eu acredito que nós temos já um histórico de aprendizado com esse processo e podemos agora materializar melhor esse mercado, preparando para um desafio muito grande que não é mais para 1 gigatonelada, né, por ano, 2, 3. Nós estamos falando aqui em 50 gigatoneladas para serem neutralizadas por ano, né? Então, haja projeto. O pessoal me pergunta sempre, assim, os meus conhecidos, meus colegas, as empresas, os proprietários me perguntam, mas tem espaço para tanto projeto? Será que não vai um dia vai encher de tanto projeto que esse mercado vai desabar? Se essa é a ambição, se a ambição era de 5% no protocolo de Kyoto, né, para os países industrializados apenas, agora nós estamos falando em nível mundial de neutralizar as emissões, inclusive com net zero, né, ou seja, com emissões líquidas. Nesse sentido, né, de toda uma cadeia, nesse sentido, nós temos muito espaço. O que nós temos que fazer? Projetos confiáveis, projetos de boa reputação, o que o Brasil fez no MDL. Né? Teve essa característica marcante. Então, eu acredito que aí nós temos um potencial muito bom, né, muito grande, e temos espaço para fazer bons projetos. E no caso do Brasil em particular, né, eu torço, né, que nas próximas COPs, também nas próximas discussões do mercado, a questão da conservação das florestas passe para um mercado regulado de carbono, o que não aconteceu até agora no MDL. Isso nós vamos aguardar, vamos ver, né? Eu já fiz uma certa, né, usei minha bola de cristal aqui um tempo atrás, me perguntaram, um dia o RED, ou a conservação florestal, vai passar para o mercado regulado de carbono? Nós esperamos que sim, né? Porque assim nós vamos conseguir conservar as nossas florestas, gerar crédito de carbono aqui e beneficiar as nossas comunidades, beneficiar a nossa economia, né? E o plano de fundo principal, que é promover a mitigação climática. Né? Então, sim. Isso muito importante, professor e Fabiano e Ernesto. Né? Eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado e não se perder no objetivo de tudo isso que foi criado. Né? E por isso que os governos têm que ficar atentos, de todos os países, para que esse não seja mais um ativo financeiro, né, que vire um ativo para especulação, né, e como o Ernesto colocou, isso entre numa cadeia de intermediários e ninguém pensa mais em usar esse ativo para aposentar. Ele vai ser utilizado só para especulação. Né? Então, esse é um cuidado muito importante e não se perder, e eu vejo que o mercado europeu, inclusive, já está discutindo algumas alternativas, né? Como o mesmo crédito não pode ser transacionado mais de 2 vezes antes de ser aposentado, né? Como criando algumas punições ou algumas salvaguardas para quem
seguir por esse caminho especulativo, né? Isso é uma preocupação muito importante, porque é um ativo que ele foi criado porque ele tem um propósito muito mais sério do que meramente gerar riqueza para alguém e para quem está transacionando esse ativo. Bom, eu acho que para um primeiro papo foi bastante rica a conversa. Espero que todos tenham apreciado bastante. Eu gostei muito, principalmente além do papo, da presença de todos aqui, né? Fico muito feliz e procurem a Apsis Carbon e a própria Apsis, qualquer dúvida e qualquer dificuldade nessa trilha, né? Estamos aqui com essa equipe sênior que está aqui e toda o restante da equipe da empresa, né, para auxiliá-los, né? Venham conhecer nossos projetos, né? Como todos os projetos de carbono, são projetos principalmente florestais que também precisam de investimentos, né? E precisam também de potenciais compradores futuros e que tenham compromisso e que se identifiquem com o viés de nossos projetos, né? Que são projetos REDD em florestas nativas e com foco na melhoria de vida, né? E a qualidade social das comunidades presentes nessas florestas e que não é difícil a gente chegar à conclusão que essas comunidades são as responsáveis pela preservação da floresta. Então, nada mais justo que a maior parte desses recursos fluam para a melhoria de qualidade de vida de todas essas comunidades, né? Então, é isso. Esse é o primeiro papo nosso, né? Podem ver isso como um treinamento da visão preto e branco para a visão colorida. Essa é a primeira aula. A gente vai ter várias aulas aí subsequentes, onde a gente vai enriquecer vocês com temas mais profundos, alguns mais informais, mas sempre com um contexto de sustentabilidade e de crédito de carbono, né? E lembrando, né, que esse é o primeiro assunto que o mundo decidiu atacar. Tem outros ativos ambientais, né? Mas vamos cada um por vez. Por enquanto, a gente está tratando dos gases de efeito estufa, né? Então, muito obrigado aí a todos, né? Obrigado. Obrigado também.